Normalmente, produtores são esquecidos pelo grande público, mas diria com toda certeza que o produtor é o cara que lapida o diamante bruto. E temos grandes exemplos nacionais e internacionais. Não estou dizendo que a banda não é genial, porém com um produtor experiente ou mesmo com um pouco mais de bagagem, um produto que seria só mais um na prateleira se torna uma obra de arte. Posso citar alguns exemplos, como o Ayrton Bahia, que ajudou a transformar a Legião em uma das maiores bandas do rock nacional, ou George Martin, que é considerado por muitos como o quinto Beatle. Tem também o Dr. Dre, com o Eminem e o 50 Cent, Mark Ronson com a Amy Winehouse, Bonadio com o Mamonas, entre tantos outros. E se você quiser que eu fale sobre um deles especificamente, é só deixar aqui nos comentários, pois hoje vou falar sobre Rick Rubin e seu legado no Red Hot Chili Peppers. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vou falar sobre a influência de Rick Rubin no Red Hot. Como muitos sabem, Rubin já produziu grandes artistas como Beastie Boys, Run DMC, Eminem, Johnny Cash, AC/DC, System of a Down. Jay-Z. A few people that could recapture that feeling I had when I was a kid. I got so much troubles on my mind, refuse to lose. My nephews need new shoes, plus they chew food like it's going out of style, so blah. Take that nigga for a way back. I'm always strapped like Nike is right here. Under the belt with one in the head, nigga. Nothing to help, I want it with the feds. Anybody killer for anybody skriller. Anybody out there know anybody realer. Any amount of hunger make any nigga killer. Swine any. Limp Bizkit, Audioslave, Slipknot, Linkin Park, Metallica, ZZ Top, Ed Sheeran, Black Sabbath. Knows what he's looking for, and when he's satisfied with what he's got. It's great with Rick Rubin in charge, you know, he's got a great track record and he comes up with some great ideas, some work, some don't, you know, but it's worth trying. Really sounding good. I think we improved it overall. Okay. Every day, and hearing Black Sabbath play, it stimulates something in me, just like when I was 14 years old. The same thing gets stimulated that, like, I remember being a kid and listening to the vinyl, that same thing gets turned on, and it's a really good feeling. Let's just get the last line one more time. For the victims of the sins you devised. E até a Lady Gaga. Pelos grandes artistas que ele produziu, podemos dizer que foi um dos principais produtores a popularizar o hip hop no mundo. Em 2007, a MTV o chamou de o produtor mais importante dos últimos 20 anos. E no mesmo ano, Rubin apareceu nas 100 pessoas mais influentes do mundo na revista Time. Porém, com os Chili Peppers, vimos a lapidação de um diamante, como falei no começo desse vídeo. That should be the vibe, like what you just. Yeah, it is so hard because there's so little time in each thing. But just keep them really simple. Bottom, bottom. Okay. Bottom. Okay. Top or bottom? From the top, from the top. Mix them up and keep it really simple. Don't go too notey. Sounds funky. Here we can see Rick Rubin in the studio with the Red Hot Chili Peppers, recording their hit Give It Away. Rubin giving bass player Flea the advice not to overcomplicate his playing, could have been the essential advice in making this such an iconic bass line.
chegou a ganhar um Grammy de melhor produtor com o álbum Stadium Arcadium. O sucesso do Red Hot vem no genial Blood Sugar Sex Magic, que foi lançado no final de setembro de 91. O álbum teve vários hits como Give It Away, Under the Bridge e Suck My Kiss, que atingem o topo das paradas no mundo inteiro e foi produzido e, digamos, orientado por Rick Rubin. Então me arrisco a dizer que Red Hot se tornou uma joia depois desse álbum. Esse ano o Red Hot lançou um novo álbum e ao podcast Tao is Jericho, Rick Rubin contou que tem visto os ensaios do retorno de John Frusciante ao Red Hot Chili Peppers e detalhou, abre aspas, Frusciante de volta ao grupo é inacreditável. Fui ao primeiro ensaio depois que John foi reintegrado à banda e isso me faz chorar. Foi tão impactante ver aquele grupo de pessoas juntas novamente, e eles fizeram músicas tão maravilhosas por tanto tempo e realmente me pegou de uma maneira emotiva, fecha aspas. É interessante observar o ponto de vista de um produtor. Já vi entrevistas de produtores nacionais e internacionais, é muito curioso porque o produtor tem toda a base teórica musical que um artista iniciante não tem. Às vezes você vê um vocalista, um baterista, um guitarrista no seu auge e imagina como se esse cara é genial. Porém, na sua grande maioria, o artista, no início da carreira, não sabia nem o que era um sol, um lá ou um ré. Ou seja, a linguagem musical era precária. Mas desses produtores é que vemos a metamorfose de um artista em potencial. Abre aspas novamente para o Rubin. Quando Flea e Joe Frusciante tocam juntos, algo mágico acontece. Quando Chad Smith toca com Flea e John, algo mágico acontece. Quando Anthony Kiedis canta baseado no que esses caras tocam, soam como os Chili Peppers. Se você gosta de Stadium Arcadium, você talvez goste desse. Tem alguns sabores nesse álbum e quando acontece é tipo, oh meu Deus, ninguém soa dessa forma, é a essência do Chili Peppers. Fecha aspas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e inscrição. Assim eu vou ter certeza que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Os links dos vídeos e as referências do roteiro estão na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, as maiores vozes do rock internacional, na minha opinião, e aqui um vídeo especial para você. Até o próximo vídeo. Tchau.